Olá, amigos, olá, amigas, uma boa noite para todos vocês, para todos nós, né? Aqui nessa quarta-feira, recebendo com muito amor, com muito carinho, todos vocês que estão conectados aqui neste momento, para que nós possamos fazer o nosso estudo, a nossa oração da noite, para aprendermos um pouquinho mais, estarmos aqui conectados. Que coisa gostosa, né? Então, na quarta-feira, 20 horas, nós sempre nos encontramos e rogamos a proteção do Divino Mestre, para que ele nos intua, nos fortaleça, nos auxilie a colocarmos essas lições dentro dos nossos corações e que ele nos fortaleça para conseguirmos colocar em prática todos os nossos aprendizados. Por isso, é com muita alegria, com muita felicidade genuína que eu digo sejam bem-vindos, porque esse é um momento muito especial do dia para mim e com certeza eu sei que para muitos de vocês. E já temos muita gente aqui conectada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. André, boa noite, diretamente do Rio. Jacira, que saudade de você. Maurício, casal amigo querido. Dona Vera Viana, Josefina, Valéria Junqueira, Bartira, minha querida Bar, Célia, diretamente de Washington, Elizabeth, Beth, Marisa do Paraguai, Osanira, querida, Lúcia, minha irmã querida, Flora, Vera, Dona Irene, querida, todos vocês sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aí mandando a mensagem carinhosa no chat, né? Hoje deu certo, Dona Irene, já apareceu logo a sua mensagem, não é mesmo? Pois é, sejam todos bem-vindos. Fátima, querida, amiga, seja bem-vinda. Então, é com muita alegria que a gente vai começando esse estudo, contando com presenças tão maravilhosas, tão afetuosas. E quando eu leio o nome aqui do lado, eu vejo a carinha da pessoa, a gente mata um pouquinho a saudade, né? Porque já temos quase um ano de estudo e oração, quase um ano nesta pandemia, né? E que estamos aqui, quietinhos, cumprindo, buscando cumprir, né, todas as determinações para que a gente ajude as pessoas e nos ajude também nessa fase de tanto aprendizado. Boa noite, Norminha, Dona Solange, Alessandra, e agora eu vou interromper aqui o boa noite pessoal, essas mensagens, para que a gente possa ler o nosso estudo, né? Porque senão eu fico muito tempo, porque me dá uma alegria muito grande olhar para esse chat e ver as pessoas mandando mensagens carinhosas e participando, né? O livro hoje que nós vamos ler é o livro Jesus no Lar. Jesus no Lar é psicografado pelo Chico Xavier, o nosso querido Chico. O espírito, o autor espiritual é o Ney Lúcio. Então, o Chico trouxe esse livro que conta com várias histórias que ocorreram durante a vinda de Jesus aqui, histórias relatadas dos diálogos, das conversas, de quando eles se encontravam nas casas uns dos outros, após a luta e a labuta de levar a boa nova a tantos e tantos locais. Então, aqui, essas histórias, a gente conhece o Jesus amigo, o diálogo de Jesus com os seus discípulos. Então, é muito gostoso a leitura desse livro. E esse livro, ele vem com inúmeras histórias, porque Jesus era um grande historiador. Ele exemplificava a Boa Nova contando casos, né? Eu desconfio que se Jesus fosse brasileiro, ele ia nascer em Minas Gerais, o Aissou, porque ele gosta de contar aqueles causos, né? Então, eu acho que se Jesus fosse brasileiro, ia nascer no interior de Minas, com a fogueira acesa, sentado do lado, e depois de contar um caso, ia ter uma moda de viola. Não sei, é uma brincadeira. Mas eu fico imaginando Jesus naquela época, conversando com seus amigos, pernoitando na casa de um, na casa de outro. Então, aqui, Neio Lúcio nos brinda com um momento de intimidade na vida de Jesus. E é muito bom esse livro. Vamos ler, então, a nossa lição.
capítulo de hoje é o capítulo 41, o incentivo santo. Para começar a lição, alguns que desejarem viajar, feche seus olhos e faça essa viagem. Imagine que você está indo lá para a região da Galileia, né? E você está ali naquelas terras do Oriente, sentindo a vibração da presença do governador da terra. A gente consegue até enxergar aqueles pés descalços com as sandálias de couro, a túnica branca para proteger do sol, de mangas longas. E Jesus ali, com aquele olhar amoroso, sentado no banco na casa das pessoas, rodeado dos donos da casa, dos seus discípulos, dos seus amigos, contando os casos e aproveitando estes momentos para ensinar mais ainda lições memoráveis para os nossos corações. Então vamos pensar que nós não estamos agora em 2021. Nós estamos lá no ano 32, 33, e nós estamos contando com a presença de Jesus. Sintamos essa vibração do Divino Mestre juntinho da gente, enquanto a gente acompanha essa história do livro Jesus no Lar. O Incentivo Santo, capítulo 41. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu chamou, irritado, contra as próprias fraquezas e asseverou perante Jesus: Mestre, como ensinar a verdade, se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem, quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina, se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas com espírito de desespero ou de desânimo, não, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente: Tadeu, um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas, xaropes curativos, da cidade para os campos, utilizando para isso um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente e concluiu que não lhe caía mais revelar e colaborar com as revelações do céu, pelo seu estado de impureza íntima. E o mercador de remédios fez-se mudo, atendia às obrigações do protetor de doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas com a divina palavra, não obstante os pedidos do povo, que já lhe conheciam os dotes da inteligência e da inspiração. Sentindo, porém, que a vontade celeste o constrangia ao empenho da tarefa, e reparando seus conflitos mentais, se tornando esmagadores, certa noite, depois de muitas lágrimas, suplicou um esclarecimento ao Pai. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de valiosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino interpelou com bondade, em seguida as saudações habituais. Olá, amigo. Meu amigo, você sabe quantos coices esse jumento desferiu hoje?
Muitíssimos. Você sabe quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Inúmeras. Quantas vezes terá insultado o asseio da tua casa, orneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder, o anjo considerou: entretanto, amigo, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Esse jumento transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou: se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, o que seria dos enfermos que esperam confiantes em ti? Amigo, volta, volta à missão luminosa que abandonastes. E se te não é possível por agora servir o nosso Pai na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto, bom ânimo, na posição de um animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, aos quais, reconhecendo-te a boa vontade, nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar jumento. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordou do sonho e agora feliz, em razão da resposta que recebera do alto, reajustaria sua conduta errada. Surgiu o silêncio. Tadeu agradeceu ao mestre com um olhar a maravilhosa lição. E Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, falou: o trabalho no bem é incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, aproximava-se de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Ai, que lição bonita, não é? Então, Jesus chama o trabalho como o incentivo santo. E quando a gente percebe essa história, né? Uma pessoa que entregava remédios, entabulava um diálogo, levava um lenitivo a todos aqueles que estavam aguardando por ele, percebe que não era bom o suficiente, nem era perfeito, e decide parar com tudo, né? E aí o burrinho continuava, o jumento levando os remédios e ele mudo, sem falar nada. Aí no sonho, o anjo explica para ele quantos chutes esse animal deu, quantas ele agrediu no estábulo que ele está. E o anjo mostra as imperfeições daquele jumento, que ele, ainda assim com as imperfeições, agradecia o fato dele aceitar levar aquela carga pesada em suas costas, porque sem ele, sem o jumento imperfeito, não haveria uma entrega de medicamentos. Então, essa lição nos leva para muitas reflexões. É algo que a gente pensa sempre. Eu que estou aqui à frente da leitura e de passar um pouquinho de reflexão para vocês, inúmeras vezes me senti insegura para começar, porque eu falo, como é que eu vou falar de algo se eu não sou isso tudo? Mas aí me falaram, o ouvido mais próximo da boca que está falando é o seu. Então, quando você fala, você é a primeira a escutar aquilo que você está falando. Então, para estar aqui com vocês, existe um preparo. Eu estudo,
eu busco o conhecimento, eu busco uma renovação. É feito com muito carinho esse trabalho. E todas as lições que aqui eu estou trazendo, eu sempre coloco o pronome nós, porque eu me enquadro em todos os aprendizados, porque eu estou em construção. E fico feliz com essa oportunidade de termos aqui agora, diante de alguém imperfeita como eu, né? E sei que todos se julgam imperfeitos, estarem juntos comigo. Vocês me dão uma sustentação importantíssima e eu me sinto motivada para buscar esse conhecimento e dividir com vocês, refletir com vocês e buscar colocar em prática com vocês. Em nenhum momento eu me coloco numa posição superior, não. Eu sou um aprendiz, como todos vocês. A diferença é que eu estou sendo aquela que faz a leitura, aquela que traz a reflexão, né? Vocês escutam, mas cada um absorve e cada um tem a responsabilidade da mudança interna e da prática. Jesus nunca pensou, exigiu que nós fôssemos perfeitos. Ele nos conhece. Ele sabe que diante de toda trajetória evolutiva, nós ainda somos crianças espirituais, com muito para aprender. Mas o que traz Tadeu? Tadeu demonstra uma autocrítica que, se não fosse trabalhada, essa autocrítica dele poderia paralisá-lo. Porque essa autocrítica vem de um alto amor que está desestabilizado, um alto amor que não está fortalecido, uma autoestima que não está tão boa. E além disso, quando nós temos uma autocrítica, inúmeras vezes nós estamos no caminho do orgulho e da vaidade. Se for para eu acertar, se for para eu ter uma vitória, eu faço. Se não, eu prefiro não fazer, não me arriscar ao erro. É um ledo engano, porque todos nós estamos numa condição humana de aprendizes da Boa Nova, aprendizes do Evangelho, aprendizes do amor de Jesus por todos nós. Então, nós não estaremos prontos para iniciar nenhum trabalho nesta vida. Sabe por quê? Porque nós sairemos desta vida imperfeitos também. Nós não atingiremos a perfeição nesta vida. Vamos reencarnar dezenas de vezes ainda e não seremos perfeitos. Mas nós vamos reparando erros desta e de outras vidas. E aí é importante a gente diferenciar, porque às vezes quando a gente fala de auto-amor, de autoestima, as pessoas acham que isso significa vaidade, que isso significa a pessoa ser melhor ou sentir-se melhor que os outros. Não. O auto-amor requer humildade, porque quem tem auto-amor não sai do processo de construção. Ele está se construindo e tem a humildade para continuar neste processo. Aí, o auto-amor muitas vezes é confundido com egoísmo. E nós estamos errando quando pensamos assim. Por quê? Porque o amor tem uma energia de bondade, de respeito, de solidariedade, de empatia, de compaixão. Todas essas virtudes estão vinculadas ao processo do amar. Então, o amor pressupõe isso. O amor não pressupõe egoísmo, vaidade, orgulho. Então, a pessoa que fica se achando superior não está no momento em processo de alto amor. Está num processo de orgulho, de vaidade e de julgamento. Porque quem somos nós para nos julgarmos melhores que os outros? Não é mesmo? Então, se o amor é essa energia que pressupõe bondade, que pressupõe respeito, empatia, solidariedade,
caridade. Aí nós vamos ter no alto amor uma energia de solidariedade, uma energia de cuidar de nós e cuidar do outro, olhar o outro, olhar a nós. Vai ter essa energia da bondade, porque o alto amor está dentro do grande amor. Então, dentro desse grande amor, nós temos o amor por nós, o amor pelo próximo, o amor a Deus, né? Tudo isso dentro desse grande amor. Quando eu amo o meu próximo, quando eu amo a mim, eu estou vinculada a uma energia de bondade. Quando eu amo o próximo, eu amo a mim, eu procuro fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. Por isso que é importante eu me amar, para que eu faça ao outro tudo dentro da energia da bondade, da solidariedade, da empatia. É importante ficar bem claro isso, né? Porque amor não é egoísmo, não é egocentrismo. O egoísmo, eu quero tudo para mim. No alto amor, eu quero ficar bem, mas eu quero estar com o outro também. Eu divido aquilo que eu tenho. É importante a gente diferenciar, porque senão, quando a gente fala, você precisa se amar, você precisa pensar em você, as pessoas podem traduzir que a gente está falando para excluir os outros das suas vidas. E não é nada disso. É você ficar bem para levar o bem àqueles que estão com você. Pois bem, então, só para esclarecer que o amor está vinculado ao alto amor e que o alto amor não tem nada a ver com vaidade, com orgulho, com sentimento de superioridade em relação ao outro, certo? Bom, quando eu tenho um processo como esse de Tadeu, de uma autocrítica, e ele se cobrava tanto porque ele se julgava incapaz de fazer o bem, porque ele era muito imperfeito. Então, essa autocrítica muitas vezes paralisa. E nós precisamos de nos conscientizar aqui e agora. Onde o amor se expande, a autocrítica murcha. Então, se a minha autocrítica está gigante, é porque o meu auto-amor está encolhido. E eu preciso de trabalhar esse auto-amor, até porque isso foi dito por Jesus. Amai-vos uns aos outros, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, então, a primeira coisa, vamos parar de nos criticar e fazer como aquele vendedor de remédios fez. Vamos parar de achar que nós não temos a capacidade, que nós não somos merecedores de fazer o bem ou de receber o bem. Isso, além de ser uma autocrítica, eu estou me julgando e me punindo. Então, eu não estou sendo legal comigo mesmo. Muitas vezes, eu sou meu próprio algoz. Muitas vezes, eu entro em processos de autoobsessão que têm raízes na autocrítica. A autocrítica exagerada, ela demonstra um orgulho presente, uma vaidade presente, sabe? Porque não se aceitar quem ainda você é e desejar ser outra pessoa. Então, você mesmo se rejeita. Entende como esse processo de autocrítica que se torna doentio, prejudica, inclusive, da gente fazer o bem, inclusive da gente estar na seara com Jesus no trabalho, né? Se for achar que Jesus espera alguém perfeito, não haveria nenhum trabalho do bem em seu nome aqui entre os encarnados ou desencarnados do orbe terrestre, porque esse é um planeta que ainda está numa condição evolutiva bem inferior. E como nós não esperamos que uma criança de 5 anos resolva uma equação do segundo grau, Jesus não espera que nós sejamos perfeitos. Então, ele espera que nós trabalhemos no bem com as nossas qualidades adquiridas. E trabalhando
as nossas imperfeições. Por quê? Eu sou imperfeito mesmo. Não, não. Você está imperfeito, mas você está em processo de mudança. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, essa mensagem. Então, primeira mensagem da noite. Quem quiser escrever para ajudar, pode escrever. Pare de se criticar. Tá? Porque essa autocrítica que desdenha, que cobra, que paralisa, ela não nos leva a nos ajudar e nem a ajudar ninguém. É claro que eu tenho que ter um senso crítico, que é diferente. O que é isso? Eu reconheço que eu falo muito alto quando eu dou aula. Então, eu berro dando aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recusar o microfone e vou falar com a minha voz. Eu tive o senso crítico, percebi que estava alto demais, que poderia estar incomodando os alunos, e eu recusei o microfone para poder dar a minha aula até trabalhar um pouco melhor o volume da minha voz. Pronto. Continuei dando a minha aula, nada aconteceu, nenhum desastre. Correto? Se eu percebo que eu sou ansiosa, né? Eu tenho uma ansiedade que me domina, uma ansiedade que complica e que traz a minha vida muito difícil. Eu não vou ficar me autocriticando e me impedindo de viver e de ser feliz porque eu sou ansiosa. Eu vou buscar recursos para minimizar a ansiedade, para que eu dê conta de realizar mais coisas ainda, mesmo trabalhando a ansiedade que habita em mim. Entende? Então, isso é ter senso crítico. A autocrítica é diferente, sabe? Mas você é tão imperfeita, como é que você vai dar passe nos outros? Você tem coragem de dar passe, de doar a sua energia? Será que você tem energia boa? Do tanto que você erra? O tanto que você é exigente? O tanto que você tem o gênio difícil? Isso é a autocrítica que destrói. Como assim você vai prestar um concurso? Você nunca termina nada que você começa, por que você acha que vai prestar esse concurso? Desiste logo, não é para você não. Você não nasceu para passar nesse concurso. Isso é a autocrítica que mobiliza, sabe? Eu não vou falar nada aqui nesse momento, neste grupo, não, porque eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser criticado, e aí eu não sei falar bem, eu gaguejo, não sei expressar o que eu sinto, então eu prefiro ficar calado. E a pessoa com riqueza de conhecimento para colaborar com aquele grupo fica mudo, porque a autocrítica não deixa que ela expresse a sua palavra. Entendem como que isso é uma marra, como se fosse uma camisa de força que não se deixa movimentar? E todas as vezes que nós estamos nestes processos de autodestruição, de autocrítica, que nos impedem de sermos plenos na vida, nós estamos caminhando exatamente no caminho oposto de Jesus, do que ele espera que a gente faça. Então, a segunda frase, Flora, estamos em construção. Não sairemos desta existência perfeitos. Estamos em construção. Não sairemos dessa existência perfeitos. E lembrando, isso não quer dizer que eu deva me acomodar. Pelo contrário, se eu estou em construção, eu preciso de continuar com essa máquina, com esse processo. Então, o que eu preciso de fazer? O terceiro, Flora. Preciso dar o meu melhor para evoluir. Então, é exatamente a lição de Tadeu. Ao invés do vendedor de remédios ficar calado, mudo, ele tem que dar o melhor dele para poder evoluir. E eu
digo mais. Quando nós damos o melhor para evoluirmos, nós estamos no processo do amor e não no processo do egoísmo. Entendem? Bom, então, com essa autocrítica destrutiva, eu não vou conseguir trabalhar e fazer o meu melhor. E quantas pessoas paralisam no processo da reforma íntima porque tem medo do que vão encontrar? Então, quando nós temos a consciência que nós estamos em construção, que nós somos imperfeitos, e estamos aqui para trabalhar isso, nós já abrimos um leque de possibilidades para nos trabalharmos. E isso é processo de auto-amor. Né? Então, ali, Jesus dá o exemplo do burrinho. O burrinho, o jumento, né? Que carregava muitos medicamentos. E o jumento mordia os outros, o dono. O jumento batia nos colegas, chutava. O jumento fazia suas necessidades lá na porta da casa limpinha e lavada, né? Então, o jumento era uma criatura complicada. Mas era possível matar o jumento? Prender o jumento num poste? Não. Apesar de todas as imperfeições dele, ele era muito útil. Então, aquele dono do jumento, ele não valorizava os defeitos e as dificuldades, ele valorizava o bem que ele fazia, dando alimento para ele, dando água, cuidando dele e relevando o fato dele ser ainda um mordedor e um sujão. Se ele esperasse um jumento, né, diferente, né, de ser jumento, e qual o peso que um jumento aguenta, né, sobre o seu lombo? Então, naquele momento, ele precisava daquela criatura imperfeita, mas que fazia o bem. Então, o jumentinho imperfeito, ele era um trabalhador da seara divina, porque o jumentinho imperfeito fazia o bem. Mas, às vezes, nós não queremos aceitar que ainda somos jumentinhos imperfeitos. E que, às vezes, a nossa missão é apenas carregar daqui para ali. O Chico dizia isso. O Chico dizia que era um burrinho. E que ele não escolhia a carga. Ele apenas saía de um ponto e carregava e levava para o outro ponto, no seu trabalho mediúnico. Não era ele quem decidia, não era ele que estava à frente. O importante não era ele. Ele se considerava um burrinho carregador de mensagens. O importante era a mensagem que ele levava. E por isso, ele nunca quis crescer ou ser maior que Emmanuel, que André Luiz, que Irmã Sheila, ou que qualquer outro mentor que falasse através dele. Olha que lição maravilhosa, né? Então, se nós estamos paralisados pela autocrítica destrutiva, nós precisamos de mudar isso. Eu preciso de mudar o parâmetro de sentimento e de pensamento. E aí o que acontece? Se a minha mudança interior é no padrão do carrasco e de uma autocrítica complicada, então a minha mudança não vai ser dentro do amor. Porque a autocrítica que diminui, a autocrítica que paralisa, ela não pertence àquele grande ciclo do amor que eu falei para vocês. Ela pertence ao do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do amor, não. E aí o que acontece? Para que eu possa trabalhar o auto-amor, eu preciso de reconstruir essa autocrítica com as águas sagradas do amor. Né? Então, se eu estou ali, cuidando de um jardim, com amorosidade, as flores agradecem, ficam tenras, eternizam aquele jardim colorido. Se eu vou, plantinha, você não deu flor essa semana? E sento ali a paulada na planta que não deu flor? O que acontece com essa planta? Ela vai ficar machucada e vai morrer. Né? Então, muitas vezes, eu achar que estou tratando a autocrítica com a autocrítica,
é chover no molhado. Eu não saio desse padrão negativo de pensamento, sentimento. Então, eu preciso de tratar a minha autocrítica com amorosidade. Quer um exemplo? Digamos assim, que, pensando um exemplo aqui agora, vamos pegar o exemplo assim de falar alto, né? Aí você vai num aniversário e você vai numa reunião de trabalho e de repente você vê que tem gente rindo do volume da sua voz. Aí você chega em casa, a autocrítica fala assim: Beatriz, mas você não tem jeito mesmo, hein? Que bobeira a sua, nossa, que vergonha de você. Para de falar alto. Você fica falando alto, nossa, eu fico com vergonha. Nossa, fico vermelha de pensar, sabe? Que história é essa de ficar falando alto desse jeito? Nossa, você é uma menina, você tem que ser delicada, para de gritar. E aí, eu já escutei a voz da minha mãe, dos adultos que estavam comigo, que menina não fala alto, que menina não grita, que menina fica de castigo. E aí eu vou trazendo tudo isso à tona e eu quero me tratar com este modelo. E aí não vai funcionar. Porque eu zanguei, eu falei, eu critiquei, eu não coloquei amor. E aí o que acontece? A autocrítica vai continuar presente. E eu vou ficar me culpando. Vai chegar um ponto que eu vou numa reunião ficar muda, eu vou numa festa e vou ficar muda. Chega nesse ponto, porque vai paralisando. O que é o processo de amorosidade? O processo de amorosidade, ele tem que passar pelo processo de autoamor, de autoaceitação. Eu preciso de aceitar quem eu ainda sou. Flora, preciso aceitar quem eu ainda sou. Né? Então, o exemplo de uma autoaceitação com o fato de gritar, né? Eu falo alto, berrando, digamos assim. E eu não gosto disso. Então, como que é eu ir em uma reunião e perceber que eu me exaltei e que comecei a falar alto demais, meio que berrando? Como que é tratar com a autocrítica? Eu já falei para vocês. Como que é tratar com auto-amor? Primeiro, eu realmente falo muito alto e tem hora que eu exagero. Eu ainda falo bem alto, berrando às vezes. Primeira frase. Então, primeira frase é a consciência de quem você ainda é e você aceitar quem você ainda é. Aí eu falo, realmente esse é um traço meu. Falar alto nas reuniões. Aí eu vou falar mas eu posso aprender, eu posso e quero aprender a lidar com essa minha característica. E aí, você fala uma palavra, uma frase positiva. Eu vou aprender a falar de uma forma mais construtiva. Né? E aí, você acolhe quem você é e você fala: eu estou aqui, Bia, e vou te ajudar a conseguir trabalhar esse traço seu que te incomoda ainda. Você acolhe, você sente que você está do seu lado, que você vai tentar administrar, né? E aí você vai pensando em tudo isso. E você vai reconstruindo o pensamento e o sentimento que ainda faz parte de você. Então, se você percebeu que você se autocriticou de uma forma que não é dentro da amorosidade, você precisa de entrar com
a autoaceitação, certo? Então, é preciso aceitar quem eu ainda sou, né? E aí, digamos que neste exemplo que eu falei de falar alto, né? Como que eu vou conversar comigo? Eu vou conversar assim. Realmente eu falo alto, esse é um traço meu. Às vezes eu exagero no falar. Mas eu estou disposta a deixar de falar alto. Eu estou disposta a deixar de falar alto. Eu estou disposta a me amar. E aí você fala uma característica positiva sua. Imediatamente aquela autocrítica. Eu falo alto, mas eu realmente faço um pão de queijo muito gostoso. Então, quando você traz algo de bom que você fala, que você acolhe, vocês entendem como que é tão diferente? Se para cada autocrítica destrutiva vier um processo de autoaceitação, é importante. Vamos ver, Flora. Se quiser anotar. Preciso aceitar quem eu ainda sou, né? Você já anotou. Então, diante de uma autocrítica destruidora, pare imediatamente quando você perceber que fez uma autocrítica que pode colaborar com sua autodestruição, pare imediatamente, tá bom? E você vai falar as frases de aceitação, né? Realmente, eu sou, eu falo, né? Eu falo a frase, eu falo muito alto. Então, você, nessas frases, você vai falar o quê? Você vai trazer para a consciência e concordar que realmente você tem esse traço. Depois, você vai fazer o quê? Eu estou disposta a deixar de me criticar. Eu estou disposta a me amar. Pode anotar, Flora. Eu estou disposta a deixar de me criticar e autodestruir. Ponto. Eu estou disposta a me amar. Ponto. Falo uma característica positiva, uma qualidade em seguida. Para cada autocrítica que eu fizer e que eu ficar chateada, com vergonha de mim, porque às vezes a gente faz algo que a gente não gosta, a gente vai para o quarto, se tranca, começa num processo de pânico, o medo de ser rejeitada, o medo de que as pessoas não te aceitem. Quando você estiver neste processo de consciência, poxa, eu pisei na bola, né? Mas você, hein? Vou te contar. Quando você vier com essa raiva diante de algo que você fez, você vai imediatamente parar e falar. Eu estou disposta a deixar de me autocriticar, de me autodestruir. Eu estou disposta a me amar. E você fala alto sim, eu reconheço. E nós vamos trabalhar isso. Mas você faz isso ou aquilo maravilhosamente bem. Seja, você faz um pão de queijo maravilhoso, você corta o cabelo bem, você escreve muito bem, você abraça muito gostoso, né? Você atende muito bem, você é muito pontual. A gente tem inúmeros milhões de qualidades que a gente se esquece. Porque quando a gente está no processo da autocrítica, a gente só enxerga aquilo que ofende a mim e ofende aos outros. E quando eu estou nessa autocrítica destrutiva, a voz interior vem rapidamente me ofendendo. Muitas vezes com ofensas que eu escutei na minha infância que estão na minha memória, desta vida e de outras vidas, né? Então, eu não estou dizendo para negar o erro.
é aceitar o erro dentro de um processo de autoaceitação e trabalhar. E é isso que Jesus ensinou para Tadeu. Tadeu, tudo bem. Jesus não falou, que isso, Tadeu? Não, vai lá trabalhar, você não é nada disso. Quem falou que você é nervoso? Quem falou que você é matéria? Não, Tadeu, você é perfeito e maravilhoso. Não. Jesus não falou, Tadeu, você está errado, Tadeu, você está mentindo, nada disso. Ele só falou, Tadeu, vou te contar uma história. E contou a história para poder reforçar o fato de que o burrinho, o jumentinho imperfeito, trabalhava diariamente e assim ele ia melhorar. E Jesus fala, qual o título dessa lição? Né? O incentivo santo, que o trabalho é o incentivo santo. E olha como que ele fala no final, aqui que coisa maravilhosa, né? Eu achei essa frase linda. O trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Ou seja, um dia todos chegaremos à perfeição através do trabalho de todas as vidas que teremos. Através do trabalho, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio, que desabrocha para a luz das raízes ainda presas no charco. Então, a gente precisa de reajustar a nossa conduta. Como Jesus falou, ele fez de uma forma que Tadeu reajustasse a sua conduta e ele voltasse a trabalhar sem se cobrar tanto, mas trabalhando no bem, porque é o trabalho no bem que iria possibilitar a melhora dele. Quando eu paro de me autocriticar, entendeu? A gente vai conseguindo. Obrigada, Flora. A gente vai conseguindo nos melhorar, vai conseguindo melhorar o nosso ambiente e vai conseguindo ter momentos de felicidade, momentos de construção, momentos de troca, de harmonia. Quando eu exijo menos de mim, quando eu exijo aquilo que eu dou conta de fazer, eu estou trabalhando para o meu aprimoramento. Quando eu não me aceito e exijo infinitamente algo maior do que o que eu dou conta, então eu estou impedindo a minha evolução espiritual, porque eu fico paralisada na raiva, o orgulho, na vergonha, em tantos outros sentimentos que não ajudam. Fácil? Não. Muito difícil. E essa questão da gente ter uma autocrítica, a gente precisa de perceber se eu estou exigindo de mim aquilo que eu posso dar. Porque inúmeras vezes eu quero ser tão menos egoísta, tão menos orgulhosa, eu quero ser tão perfeita, eu quero não errar, e é algo que nessa vida eu não vou adquirir. Então, a humildade de sabermos que estamos em construção é libertadora. E é libertadora a certeza de que podemos, sim, irmos nos reconstruindo com amor, através da autoaceitação, do autoamor, da autoestima, do amor a Deus, do amor ao próximo. E quando eu faço isso comigo, eu deixo de ser algoz dos outros também, né? Essa é uma reflexão importantíssima. Vamos nos amar do jeitinho que a gente conseguir, do jeitinho que a gente possa aprimorar. Então, depois disso tudo, é importante a gente dizer: eu estou disposta a me amar. Eu estou disposta a aprender a me amar. Eu estou disposta a me amar mais hoje do que eu amei no passado. Porque este amor, ele requer paciência, perdão. Ele requer espera. Porque se eu amo uma orquídea
e tem os botões no vaso, eu preciso de saber esperar o desabrochar. Isso não significa que eu abandone a orquídea, não. Eu preciso de regar na medida certa. Porque se eu colocar uma panela de água naquela orquídea para ela brotar logo, ela vai morrer. E nós temos que saber que tratamos flores com delicadeza da água fresca, porque se usarmos a água fervendo, do excesso de cobrança, do excesso de orgulho, de vaidade, nós destruímos essa florzinha. Nós não podemos nos destruirmos. Nós temos que nos construirmos amorosamente, dia a dia, passo a passo, sempre. Não espere em mim alguém perfeito. Não espere do outro alguém perfeito. Mas vamos saber que estamos todos em construção. Alguns com as mãos mais calejadas, significa que já carregaram mais tijolos. Então, o trabalho, os calos, o sangue que às vezes sai das nossas mãos, são necessários, mas eles têm que ser cuidados com pomadas, com tratamentos, para que aquela pele se refaça e consiga continuar cuidando de tijolos e construindo aquilo que eu vim construir. Nós temos umas tarefas aqui nessa vida, sim, mas nós não temos a tarefa de sermos perfeitos. Nós temos a tarefa, o dever, a honra de estarmos em evolução sob o comando do governador do planeta, o nosso Mestre Jesus. Era essa a reflexão para a noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece? Deus Pai de infinita bondade, imensa gratidão pela vida, por todas as vidas que tivemos, por esta vida, por este corpo, por estes aprendizados, por esta escola bendita chamada Terra. Gratidão por todas as vidas que ainda teremos. Gratidão pela inteligência, pelo aprendizado, pela razão e pela emoção, por quem somos, por quem ainda seremos. Obrigada, Pai. Jesus, mestre amigo, governador desta terra que me serve de escola, de hospital, de aprendizado. Obrigada por me acompanhar nesta jornada e em todas as jornadas que já tivemos. Jesus querido, neste dia em que nos reunimos aqui em Teu nome, sentindo a Tua presença amiga conosco, te rogamos que abençoe os nossos mentores, os nossos espíritos protetores e anjos guardiães, para nos protegerem e cuidarem de todos aqueles que necessitam do Teu amparo, principalmente os mais doentes, principalmente aqueles que mais se machucam e machucam quem está perto. Esses precisam de maior quantidade de medicamento. Ajuda esses nossos irmãos, Jesus, com Teu amor, com Tua bondade. Mas te pedimos, Jesus, por todos aqueles que nos vêm ao pensamento, que cada um desses que nos vem ao pensamento possa receber a Tua luz, o Teu amor e se sentir fortalecido, amparado, iluminado. Te pedimos pelos nossos lares, que sejam imantados de luz, assim como todos aqueles que residem conosco, assim como aqueles que trabalham conosco nos nossos lares. Abençoa a todos. E abençoa, Pai querido, a nossa pequena família, a nossa grande família, todos os nossos amigos, todas as pessoas que compartilham conosco de alguma forma a sua vida, seja presencial, seja online, de alguma forma. Obrigada, Senhor. Proteja-nos de todo mal, de todos os sentimentos contrários ao bem, ao amor, à caridade, à empatia, à bondade.
E te rogamos nesse instante por todos aqueles que se encontram doentes, por todos os assistidos pelas nossas falanges. Cuida de cada um, Jesus. Cuida daqueles que estão em processo de cura, em processo de aprendizado, para aqueles que estão se preparando para o desencarne, para aqueles que já estão curados, para aqueles que voltam para a pátria espiritual. Abençoe e ampare a todos, Jesus, em seu nome. Que Deus abençoe a todos esses nossos irmãos. E que a nossa casa imantada de luz possa ter essa luz se expandindo, envolvendo toda a vizinhança, e que essas luzes nossas possam envolver a nossa cidade, envolver o nosso Brasil sob o comando de Ismael, envolver toda a terra, todos os países, nessa luz que salva, que consola, que fortalece, ilumina, em nome de Jesus, o governador do planeta. Permita, Jesus, que possamos vibrar saúde, paz, e que aqui neste momento o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, possa receber todas as benesses, todas as energias positivas. E que cada célula do nosso corpo possa se refazer energeticamente, fisicamente, e vibrar saúde. Que os nossos sistemas todos sejam envoltos em muita luz, Jesus. Mas nesse momento, rogamos que o manto sagrado de Nossa Senhora possa nos envolver a todos com essa maternagem e nos sentirmos acolhidos e fortalecidos para continuarmos enfrentando todas as dificuldades da vida criadas por nós nesta ou em outras vidas. Sabemos que não somos vítimas, mas somos aprendizes, e para isso te pedimos forças, tolerância, resignação, paciência, humildade, fé e gratidão. Gratidão por todo o bem que recebemos. E que possamos ir nos fortalecendo e fazer todo o bem necessário àqueles que nos cercam. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por toda a natureza. Obrigada, Senhor, por este momento de estudo e oração. Obrigada, Senhor, por todos que estão conectados, nos dando a sustentação. Obrigada, Senhor, pelo apoio espiritual. Pai de infinita bondade, obrigada. Maria Santíssima, obrigada. Jesus, Mestre querido, obrigada por tudo. Assim finalizamos esta prece dizendo: graças a Deus. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, finalizamos essa tarefa. Temos todos os dias amorosos companheiros que estão ajudando, colocando essas mensagens no nosso chat, mas depois a Alice, além de colocar as lições todas digitadas lá na descrição do vídeo do dia, também coloca as frases, coloca os avisos importantes, né? Então, nós estamos cercados de muito carinho, de muito amor por todos esses trabalhadores que, juntinho comigo, com você, faz deste momento de estudo e oração um momento tão família espiritual, né? Então, que todos possam receber a minha gratidão, o meu abraço. Fiquemos em paz, conectados com o bem, com o amor, com a superação, com a certeza de que estamos vencendo, que vamos vencer tudo. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui reunidos para mais um estudo e oração. E eu peço a vocês, com humildade, que divulguem o nosso canal. Precisamos aumentar o número de inscritos para melhorar as ferramentas. Divulguem nas suas redes sociais, divulguem no WhatsApp, mande aquele recadinho para todos aqueles que você acha que o nosso canal Estudo e Oração pode ajudar de alguma forma. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma noite maravilhosa de descanso. Até amanhã.